A paz do Senhor. Eu vou começar lendo na palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2. No primeiro dia da semana, apóstolo Paulo falando: cada um de vós, os crentes, ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não se façam coletas quando eu for. Antes de tudo, quero dizer que o dízimo não é bíblico na Nova Aliança, no Novo Testamento, no Novo Pacto. Neste estudo, você aprenderá o que o Novo Testamento fala a respeito do dinheiro. O que o Novo Testamento nos ensina a respeito do dinheiro é ajudarmos com um valor X alguém que está passando por alguma necessidade ou dificuldade. Quando Paulo disse que ele iria passar no primeiro dia da semana para fazer coletas, essas coletas não eram para ele, mas para irmãos necessitados. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. A maioria dos pastores, ou todos, citam esse versículo alegando se referir ao dízimo. Só que essa passagem nada tem a ver com o dízimo, mas de cada crente contribuir com um valor X para ser destinado a quem precisa. Perceba também que os pastores só leem 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, e não leem o versículo 9, que diz que é para distribuir esse valor arrecadado para os pobres. O que o teu pastor faz com o dinheiro das ofertas? Fica tudo para ele e para sua família? Teu pastor usa o dinheiro das ofertas como o Novo Testamento ensina? Pouquíssimas são as igrejas cristãs que ajudam com dinheiro, com alimentos ou com roupas quem realmente precisa de ajuda. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Mateus capítulo 7, versículo 15. Tais cães são gulosos, nunca se fartam. São pastores que nada compreendem, e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Isaías capítulo 56, versículo 11. Pastor com uma fome tremenda por dinheiro é o que mais tem no Brasil. Se o local onde você congrega o pastor fala muito em dinheiro, saia de lá, pois ele não está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, e muito menos é homem de Deus. Eu mesmo já saí de um grande ministério por esse motivo. Aqui em Chapecó, Santa Catarina, pastor lobo fantasiado de ovelha é o que mais tem. Conheci alguns. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Atos capítulo 20, versículo 29. Desde o tempo do apóstolo Paulo já existia lobos. Já existia homens que comercializavam a palavra de Deus. Pastor, vigia com a pedição de dinheiro e com os pedintes de dinheiro que você coloca no púlpito da tua congregação. De graça você recebeu, de graça você deve dar. Mateus capítulo 10, versículo 8. Infelizmente, poucos são os cristãos que entenderam essa fala de Jesus Cristo. As coletas que Paulo recolhia entre os irmãos eram voluntárias e também ele não estipulava valores, e tudo era para ser dividido com os necessitados. Ao contrário de muitos líderes religiosos, Paulo nunca cobiçou prata, nem ouro, nem vestes. Atos capítulo 20, versículo 33. Cuidado com esse pessoal da internet aí que fica pedindo dinheiro através do YouTube, de programação de rádio, programação da televisão. Vigia com essa gente, cuidado. As ofertas são para suprir as necessidades dos santos. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 12. Pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Deuteronômio capítulo 15, versículo 11. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Provérbios capítulo 21, versículo 13.
No início da igreja, os cristãos vendiam suas propriedades e traziam o dinheiro para os apóstolos distribuírem entre os cristãos mais pobres, e todos tinham tudo em comum, e não havia nenhum necessitado entre eles. Atos capítulo 4, versículo 34 ao 35. A Bíblia não está mandando você vender tudo o que você tem e dar para os pobres e ir morar na rua. Não é isso. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 12. O livro História da Igreja, esse eu tenho, volume 1, página 180, de Everett Ferguson, Justino e Tertuliano, relataram que as contribuições coletadas nas assembleias ou nas congregações eram destinadas aos enfermos, aos idosos, viúvas, aos órfãos, aos prisioneiros, aos viajantes e ao sepultamento dos pobres. Como cristão que sou eu, irmão Fabiano, minha obrigação, segundo a nova aliança, é ajudar quem precisa com um valor X. Agora, se eu tenho condições de ajudar e não ajudo, aí eu estarei cometendo o pecado da avareza. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Perceba que antigamente, no Velho Testamento, Deus mandou o povo trazer ofertas. Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta, de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis, ouro e prata e bronze. Êxodo capítulo 25, versículo 2 ao 3. Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente atrará por oferta ao Senhor, ouro, prata, bronze, reticências. Êxodo capítulo 35, versículo 5. Mas olha só, a oferta foi demais, que Deus mandou o povo parar de trazer. Então ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Êxodo capítulo 36, versículo 6. Será que um pastor diria para a igreja não trazer mais ofertas porque não precisa mais? O que mais me chama a atenção é quando um irmãozinho precisa de dinheiro para comprar alimentos ou remédios, o pastor diz: vamos orar. Quando o pastor precisa da ajuda da igreja para comprar um ar-condicionado ou cadeiras novas, ele diz: vamos contribuir. Posso ajudar alguém que anuncia o evangelho? Pode. Joana, Susana e muitas outras mulheres prestavam assistência para Jesus com os seus bens. Lucas capítulo 8, versículo 3. Paulo recebia salário de algumas igrejas. Perceba que esse salário que Paulo recebia, Paulo dividia com quem precisava. Despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 8. As necessidades de Paulo eram supridas pelos filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 16. Assalariar um ministro do evangelho não é pecado, desde que não seja um valor exorbitante. Assim, ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14. Paulo disse que aquele que está sendo ensinado ajude aquele que o está ensinando, mas aquele que está sendo instruído na palavra faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui, aquele que o ensina, o seu professor. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Graças a Deus que eu, o irmão Fabiano Pedroso, nunca precisei da ajuda da igreja para sobreviver. E também nunca pedi dinheiro depois de ter falado da Bíblia para as pessoas. Irmão Fabiano, fui pregar ou louvar na denominação tal e o pastor de lá quis me dar uma pequena oferta.
Eu posso aceitar? Sim, pode aceitar. O ministro do evangelho ou o pastor pode trabalhar? Pode trabalhar. Uma prova disso é o apóstolo Paulo, que trabalhava na fabricação de tendas. Atos capítulo 18, versículo 3. Pastor que tem saúde, que pode trabalhar, mas não quer trabalhar, pois prefere viver do dinheiro suado dos irmãos, é o que mais tem. Posso ajudar minha congregação? Não só pode, como deve. Seja numa sala ou em um templo, você tem a obrigação de ajudar, se puder, se tiver condições financeiras para ajudar. Você tem a obrigação de ajudar com um valor X todo mês para pagar as despesas da congregação, se a congregação precisar de ajuda. Muitos pastores não precisam da ajuda dos irmãos para pagarem a luz, a água ou o aluguel, mas mesmo assim ficam pedindo dinheiro. Querem que a igreja oferte. Por isso, antes de entregar teu dinheiro para o teu pastor, pergunte para ele se ele vai fazer conforme o Novo Testamento ensina ou porque ele realmente quer teu dinheiro. Eu, se fosse responsável por uma congregação e não precisasse da ajuda dos irmãos para pagar as despesas da congregação e também não precisasse de ajuda para me alimentar, não mencionaria a palavra dinheiro nos cultos e também diria para os convidados a pregar ou a louvar a não falarem em dinheiro no altar. Entenda que a palavra dinheiro tem que ser pouco mencionada ou nem mencionada nas igrejas, pois por causa de falsos pastores, cães gulosos, muita gente tem se distanciado do evangelho. A palavra dinheiro só deve ser mencionada nos cultos se for para falar a verdade. Eu procederia assim se fosse o responsável por uma congregação. Digamos que a sala onde eu faço cultos é alugada. Se eu tiver condições de pagar o aluguel, eu mesmo pagaria e não ficaria pedindo ajuda para a igreja. Se eu precisar de ajuda para pagar o aluguel, eu falo para a igreja o valor que preciso todo mês e peço se tem alguém que pode me ajudar todo mês com um valor X para pagar o aluguel da congregação, para que a obra de Deus continue. É tipo uma vaquinha entre os irmãos. Cada irmão daria tanto para pagar as despesas, o aluguel da congregação. O mesmo procederia com a água, com a luz e com o meu sustento. E, olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro, gasofilácio. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas e disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deram como ofertas de Deus do que lhes sobeja ou sobrava. Mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. Lucas capítulo 21, do versículo 1 ao 4. Temos aqui uma lição de Jesus de como Deus vê nossas contribuições e donativos. A oferta que damos a Deus é avaliada, não segundo o montante ou a quantia da contribuição, mas pela quantidade de sacrifício nela envolvido. Muitas pessoas que são bem de vida geralmente contribuem o que lhes sobra e isso não lhes custa nenhum sacrifício. Porém, a oferta da viúva custou-lhe tudo. Ela deu tudo o que podia. Jesus não está dizendo que você deve pegar todo o seu salário e dar para a igreja. Se Jesus tivesse ensinado isso, como você iria sustentar a você mesmo e a sua família? Infelizmente, os crentes, a grande maioria, não todos, não têm o costume de ler a Bíblia. Por isso que tem pastores ricos e bem de vida. E a maioria desses pastores não estão nem aí com você, que é membro da igreja dele. Tem irmãos que ajudaram por muito tempo sua congregação na questão financeira, mas no dia em que eles mesmos precisaram de ajuda, seu pastor virou as costas para eles. Também sempre tem algum pastor com sua família indo passear em outro país ou indo passar alguns dias na praia.
Quem patrocina essa boa vida para eles? Você mesmo. Enquanto você dá duro para sobreviver através do teu trabalho, teu pastor e a família dele estão na praia ou em outro país se divertindo com o dinheiro das ofertas e dízimos da igreja. Recapitulando, segundo a nova aliança, o Novo Testamento, o novo pacto, tua obrigação como cristão é ajudar com dinheiro quem realmente precisa e se você tiver condições financeiras para ajudar. E também você deve ajudar tua congregação com um valor X, se assim o pastor precisar para pagar isso ou aquilo.